Queridos, esse é o nosso primeiro domingo ágape, que é o domingo que nós separamos para ser o domingo da Santa Ceia, em que convocamos a igreja para, nesse dia, jejuar e trazer um alimento para a gente entregar o jejum junto após a Santa Ceia. E todo esse culto ele está sendo centralizado em um tema, não sei se você percebeu. Alguém percebeu? Qual que é o tema? Amor, exatamente. E nesse primeiro domingo do mês, que é o domingo ágape, nós vamos focar em um tema que diz respeito à Santa Ceia, ou como se diz mais no meio da teologia católica, a Eucaristia. Eucaristia e Santa Ceia são a mesma coisa, são nomes diferentes para a mesma coisa. E eu quero começar explicando para você o que significa, por que veio esse nome domingo ágape, de onde que vem ágape. Primeiro, antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre 8 significados para a Eucaristia. Então, quem toma a Eucaristia, primeira coisa, entra na presença de Jesus. O momento da Sagrada Eucaristia, da Santa Ceia, é um momento onde Jesus se manifesta espiritualmente de uma maneira especial. A presença de Jesus é especial no meio do seu povo quando a Sagrada Eucaristia é tomada. Então, quem toma a Eucaristia entra na presença de Jesus de uma maneira especial, porque ele determinou que ela fosse realizada e celebrada, é uma celebração. Segunda coisa, quem toma a Eucaristia relembra a morte de Cristo com amor, como amor ágape, que é o amor divino. Já vou explicar o que é o amor ágape, mas a segunda coisa é que quem toma a Santa Ceia, a Eucaristia, relembra a morte de Cristo como um sinal do amor divino dele por nós. A terceira coisa, quem toma a Eucaristia participa dos benefícios procedentes da morte de Cristo. Cristo morre na cruz crucificado, voluntariamente se oferece para levar sobre si os nossos pecados, e essa morte dele na cruz traz benefício para o pecador que acredita nele. Então, quando você toma a Eucaristia, você participa, você afirma integralmente que você está dentro dos benefícios que vêm da morte de Cristo. Quarta coisa, você é alimentado espiritualmente. A Santa Ceia nos alimenta espiritualmente, não é só um bocadinho que você vai pôr na boca, mas ela alimenta o nosso espírito. É um momento poderoso, é um momento especial, é um momento onde eu mais vejo a igreja chorar comunitariamente. A gente podia falar que a gente veio na ceia para chorar junto, podia ser uma coisa, porque quando a igreja é constrangida, porque ela se sente nutrida através de Jesus. Quinta coisa, quem toma a Eucaristia afirma e cresce em unidade com o corpo de Cristo. A Santa Ceia afirma a nossa unidade como cristãos, como irmãos em Cristo. A sexta coisa, quem toma a Eucaristia tem o amor de Cristo afirmado por Cristo pessoalmente. A sétima coisa, quem toma a Eucaristia tem as bênçãos da salvação afirmadas por Jesus pessoalmente. E a oitava, quem toma a Eucaristia afirma a sua fé em Cristo. Eu tenho aqui, a gente tem pelo menos 8 significados da Santa Ceia, e hoje eu vou compartilhar o significado, e eu vou fazer todo o nosso encontro, ele tem sido ao redor do significado número 5. Afirma e cresce em unidade com o corpo de Cristo. Hoje a gente vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo, porque a Santa Ceia, ela aumenta a nossa unidade. E para isso eu quero explicar primeiro o que significa a palavra ágape. Por que a gente deu o nome, né? Por que eu tive essa ideia? E aí vamos fazer domingo ágape. Por quê? Porque no Novo Testamento você tem 4 palavras gregas para amor. A primeira palavra grega que está aparecendo ali no nosso telão é storge. A segunda é filéu, a terceira é eros e a quarta ágape. A primeira palavra em grego no Novo Testamento para amor é storge. E storge é um amor de coisas. É um amor de lugares, é um amor por ruas, por comida, por roupa, por cama, por um bichinho de estimação. É um amor por coisas. Não, meu bichinho não é uma coisa. Ok. O amor storge é um amor, é aquele amor que você tem pelo cheiro do café, sabe? Você fala assim, nossa, eu amo café. Não é pecado.
você falar isso, tá? Tudo bem, eu amo café. Eu também gosto muito de café. Uma árvore bonita, que você gosta de passar e olhar. Ou tem uma rua aqui em Curitiba, que eu não lembro o nome agora, que é a rua lá do seu trabalho, como é o nome? Fernando Amaro. A rua lá do Belf's Burger. Propaganda aqui, grátis. Belf's, mandam para nós depois na faixa. Para nós. Para mim e para Maria Eugênia, né, amor? Aquela rua é sensacional. Um dia eu peguei o carro e eu fui e voltei umas 2 vezes nela, lentamente. É uma rua estreitinha, que tem muita árvore dos 2 lados. Eu estava assim, fascinado, só andando devagar, olhando para as árvores. Eu olhava para frente também, mas era para frente meio para cima, assim. E eu estava só contemplando as árvores. Meu Deus, que rua sensacional. A minha amada Maria também tem umas ruas preferidas de Curitiba, que ela gosta, que ela tem uma coisa. Esse é o amor storge. É quando você ama uma coisa, quando você tem um apego com um lugar, você tem um apego com um negócio, com uma comida. A Madalena, né? A minha gata, que está lá na casa da Nath. Mas que ela já nem lembra mais de mim, porque eu fui visitar ela outro dia e ela não estava nem aí. Esses são os gatos. Estava assim, eu não senti nada. Então esse é o storge, você entendeu? Mas o storge também pode ser o amor de família. Interessante isso. Por que amor de família? Porque família é um apego que você tem meio que por osmose. Estava lá. Você nasceu, estava lá, aquelas pessoas, e você se acostumou com eles. Não é assim que funciona? Está lá. Então, o amor storge, ele é assim, coisa e família. Segundo amor, mas não coisifique sua família. Segundo amor que a gente tem, isso aqui são palavras do Novo Testamento que se referem a amor. É a palavra filéu. Filéu é um amor de amigos. É um amor de irmãos de jornada. É um amor de jornada. É um amor de pessoas que, porque elas fazem coisas juntas, elas criam um vínculo. Então, para você criar uma amizade profunda com alguém, você precisa construir alguma coisa junto com essa pessoa. Ou você estuda com ela, e aí, sei lá, despretensiosamente você criou um vínculo. Ou você estava lá em algum lugar, e aí aquela pessoa mexeu com você, e você mexeu com ela, e aí vocês começaram a conversar, e aí vocês criaram um vínculo. O amor filéu não é um amor de obrigação. Porque se você tem uma obrigação, já não é mais filéu. O filéu é uma ligação que você tem com a pessoa que você não tem obrigação e que você não foi forçado a ter. Não quer dizer que para que aquilo dure você não tenha que ter compromisso algum. Mas ele não nasceu de uma decisão, eu vou ser seu amigo. Não, ele nasceu porque foi acontecendo e aí você gostou na escola daquela pessoa. E aí a gente gosta das mesmas coisas, a gente tem caneta da mesma cor. E brinca, nós 2 gostamos da Barbie ou sei lá o quê. Ou de carrinho. Então esse é o filéu. E o filéu, segundo C.S. Lewis coloca naquele livro dele, Os 4 Amores, ele vai dizer assim, que o filéu ele se dá quando 2 pessoas estão olhando para a mesma direção, para o mesmo destino. Elas estão com foco no mesmo lugar. E então elas se tornam amigas, porque elas têm um propósito em comum. E assim nasce aquele relacionamento. C.S. Lewis é muito interessante nesse livro, porque, se eu não me engano, ele vai trazer uma colocação acerca de como tem gente que quer ter amigo, mas não tem amigo porque não quer fazer nada. Entendeu? Tem gente que vive querendo ter amigo, mas não tem uma causa, não tem algo pelo que lute, pelo que trabalhe. Não consegue criar vínculo porque quer ter amigo. O objetivo da pessoa é ter amigo. O objetivo da pessoa não é chegar em algum lugar. Ela quer ter amigo. Ela quer ser aceita. E ele vai colocar assim que tem gente tímida que não tem amigo. Mas tem gente que não tem amigo porque não está lutando por nada. Nessa caminhada, né, do corpo de Cristo, eu percebo que nesses últimos 13 anos,
As pessoas que nos últimos 13 anos eu criei mais vínculo foram as pessoas que tinham um desejo relacionado às coisas de Deus, bem parecido com o desejo do meu coração. Foi isso que me ligou a elas. Foi isso que fez os meus amigos se tornarem os meus amigos. Foi porque no meu afã, na minha sede, na minha paixão por Cristo, no meu desespero, na minha vontade, a disposição de abandonar qualquer coisa que ficasse no caminho, eu encontrei gente que também estava com a mesma sede. Ou gente que tinha um desejo por Jesus muito maior que o meu, e aí eu chegava perto porque eu queria aprender, e às vezes era a única coisa que eu tinha em comum com essas pessoas. Gente que tinha 50 anos, 60 anos, e eu criei um vínculo com essas pessoas. Não porque a gente gostava do mesmo tipo de música, ou porque nós lemos os mesmos livros, ou porque nós frequentamos os mesmos lugares, mas simplesmente porque o nosso coração estava no mesmo lugar, querendo Cristo a qualquer custo. Ou então pessoas que, tendo uma sede menor e uma devoção menor do que a que eu estava vivendo, tinham um desejo de aprender, e aí a gente pôde trocar essa experiência. Então eu posso dizer que os meus amigos nos últimos 13 anos são definidos pela sede que eles têm por Jesus. Não porque eu falei assim, você é amigo dele. Não, de jeito nenhum. Mas porque eu tive o meu olho firme em Cristo. E aí encontrei pessoas que estavam tentando olhar para ele. E aí a gente ficou amigo. Então o C.S. Lewis vai dizer que o amor filéu é um amor de pessoas que estão olhando para o mesmo destino. E aí elas acabam se encontrando, ocasionalmente, porque elas estão olhando para o mesmo lugar. Olhando para o destino ao lado de alguém que também olha. Você não constrói filéu sem uma guerra para lutar. Você derrama suor e sangue batalhando. E então nasce filéu. A busca por parceria numa jornada comum. Terceiro amor que a gente vê no Novo Testamento, em grego, é a palavra eros. Eros de erótico, de romântico, de apaixonado, feito do desejo de se unir a uma pessoa. Agora diferente. Se o filéu são duas pessoas olhando para o mesmo lugar, o eros é uma pessoa olhando para outra. Então no filéu eu quero algo, e aí eu encontro outra pessoa que quer algo, e falo assim, então vamos junto, e aí a gente fica amigo, porque a gente tem o mesmo objetivo. Com isso eu perdi muita gente também pelo caminho, porque não queria mais a mesma coisa. E aí eu posso ter respeito e consideração, mas não vai ter mais aquela afinidade. Agora o filéu não é olhar para o mesmo lugar, agora é olhar para a pessoa. O eros. Então eu olho para a pessoa e eu quero a pessoa, e a pessoa me quer. O eros não é necessariamente o desejo sexual, isso é o amor venal, é o instinto, é o desejo biológico. Eu quero sexo, isso é o amor venal, se é que a gente pode chamar de amor, mas desejo venal. Então eu quero ter a experiência sexual, eu quero ter a relação. O eros não é assim. O eros não é eu quero ter a relação com qualquer pessoa. O eros é eu quero me unir com uma pessoa em específico. Isso é o eros. Então eu me apaixono pela pessoa. O desejo sexual está envolvido, mas ele não é exclusivo. Não é só desejo sexual por alguém. É a paixão, é o romance, é a vontade de construir a sua vida junto de alguém. Então se no filéu você olha para o horizonte, no eros você olha nos olhos. E você tem o quarto amor, que é o ágape, que é o amor divino. O ágape é um amor espiritual, é um amor que procede de Deus, é um amor suficiente, ele é um amor completo. Ele não é um amor carente. Porque o filéu, você vai encontrar o filéu como eu quero chegar em tal lugar, e porque eu estou querendo chegar, eu encontrei alguém, sem fazer força, e se for para fazer força já não é, porque é uma coisa que vai acontecer. Então, C.S. Lewis vai dizer que o filéu é o amor mais difícil de se desenvolver. Que tem gente que é bem-sucedido, que gosta de coisas, que casa e até experimenta do ágape, mas que tem gente que não vai viver filéu na sua vida, que é desenvolver uma amizade, que vai viver uma amizade, uma intimidade, uma transparência nas relações. Mas o ágape, ele é um amor completo. Ele é um amor que não tem o foco nele mesmo. Ele é um amor espiritual. Ele só é descrito pela relação perfeita da Santíssima Trindade. Em João 17, Jesus fala assim, que ele estava no Pai, o Pai estava no Espírito, e o Espírito estava nele. É a união perfeita da Santíssima Trindade, esse é o amor ágape.
Jesus não é carente, o Pai não é carente e o Espírito Santo não é carente. A gente crê na Santíssima Trindade. É um só Deus em 3 pessoas. É o Pai, Filho e Espírito Santo. E nenhum deles é carente. Pelo contrário, eles transbordam. Por que Deus deu origem ao universo? Por que Deus decidiu criar? Ele não criou porque ele estava carente. E ele precisava de alguém para olhar para ele e falar: como você é maravilhoso, vou te adorar. Não. Deus criou o universo porque ele estava transbordando de tanto amor que ele falou: quero compartilhar. Então o ágape não é um amor que busca se preencher, mas ele é um amor que busca preencher o outro. O ágape é um amor espiritual, ele é um amor divino. O ágape é o amor de Deus também pelo mundo, ao enviar Jesus como Redentor. Um amor que, de tão satisfeito e pleno, ele transborda para fora dele mesmo, estando disposto a se sacrificar até a morte. Então, quando você olha no Novo Testamento, você vai ver que a maioria das exortações são a respeito do amor ágape. O apóstolo João escreve, mas ele recheia o evangelho e as cartas, a gente vai ver daqui a pouco, falando assim: amem uns aos outros. O amor provém de Deus. Quem ama nasceu de Deus. E a gente não consegue entender isso no português, porque no grego, storge, filéu, eros e ágape está tudo amor. Mas no português, né, está tudo amor. Mas no grego, cada um é para uma ocasião específica. E o que a gente vai compreender das Escrituras é que o que Jesus espera de nós como corpo de Cristo, o que Jesus espera de nós como cristãos é que nós recebamos o ágape, que é o amor divino, que Deus vai derramar dentro de nós. Você não precisa de Deus para estorge, admirar as coisas e gostar das coisas. Você não precisa de Deus para fazer amigo. Você não precisa ser cristão para fazer amigo. Você não precisa ser cristão para casar e até ter um casamento bem-sucedido. Você não precisa disso. Talvez a sua vida tem muitas coisas quebradas que aí você vai precisar. Mas tem gente que pode viver uma vida desenvolvendo esses afetos sem conhecer o ágape. Mas o que as Escrituras vai propor para nós é que nós, como corpo de Cristo, precisamos nos abrir para receber esse ágape, que é o amor divino, é o amor espiritual, é o amor que transborda para fora, para que esse ágape regule os outros amores na nossa vida. É como se, conhecendo esse amor que vem de Deus, eu colocasse em ordem o meu amor pelas coisas e não fosse materialista. É como se eu, conhecendo esse amor de Deus, eu colocasse a minha família no devido lugar e não ela no lugar de Deus. Como se tudo que a minha família fala é lei. Não, a sua família não é Deus, a sua família é muito importante, mas ela não vem em primeiro, ela vem em segundo. Em primeiro vem o Senhor. O Senhor é Deus. É como se eu precisasse receber o ágape para que ele, esse amor puro, santo, que Deus tem para derramar sobre a igreja, ele regulasse a minha relação com os meus amigos. Porque os amigos podem formar uma resistência intransponível. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Gente que cresceu no ambiente cristão, no ambiente da igreja, e que cresceu inclusive comigo, e de outras igrejas também conheço, que o que aconteceu? O que ligava eles não era ágape, era filéu. Ao ponto em que, quando 2, 3, 4 decidiram abandonar a fé, todos os outros foram juntos e abandonaram a fé. Porque o que ligava eles não era o amor divino, era o amor filéu, era o amor humano. Ele estava desregulado. Porque esse amor que Deus derrama sobre nós vai regular os nossos vínculos para que a nossa lealdade entre um e o outro, ela funcione até o ponto do limite da apostasia. Porque a partir do momento que a minha amizade profunda com meu irmão Lucas, que com ele eu posso dizer que eu tenho storge, mas eu tenho filéu porque a gente é amigo, ele é meu melhor amigo, eu vou ser leal a ele. Mas se eu não tiver o ágape derramado em mim, que é esse amor divino, esse amor puro, eu vou seguir ele na hora que ele for pecar também. E na hora que ele virar as costas para Jesus, eu vou seguir ele também. Mas se o que nos liga é o ágape, na hora que ele peca, eu confronto ele. Eu falo assim: meu irmão, o que você está fazendo? Então, o que precisa unir o corpo de Cristo não é o filéu, unicamente. Porque a gente vai ter filéu, gente. E isso é comum. E não dá para você ter 15 filéu na sua vida. Não dá. E não dá para ser pastor e ter 15 filéu dentro da igreja.
porque você não tem tempo, você é humano. Mas eu posso, e você pode, ter ágape com todo mundo. Que é o quê? A gente não vai dividir as mesmas afinidades, ou o mesmo desejo, a mesma fome, a mesma paixão, o mesmo desejo de chegar no alvo, não vai ser. Mas eu posso te amar com amor divino, e você pode me amar com amor divino. Mesmo que a gente não crie essa amizade desse jeito, a gente é unido pelo amor de Cristo. E quando a gente fala que a gente é unido pelo amor de Cristo, a gente está falando desse amor divino presente no nosso coração, que nos aproxima e faz a gente estar disposto a servir o outro, a carregar o outro em tempos de dificuldade. Vocês estão comigo, gente? Então, eu vou ler alguns textos para nós, eu quero que você apronte sua Bíblia aí, que falam sobre o amor ágape. Sua Bíblia não está em grego, mas eu posso te dizer que está em grego, ágape, nesses textos que a gente vai ler. João 13, 35. João 13, 35. Quem abriu diz amém. Maravilha. O que está escrito lá? E assim saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É assim, não é? Pode ter uma mudança, mas esse é o conteúdo. A palavra amar uns aos outros é a palavra ágape. O que Jesus está dizendo aqui? Presta atenção, gente, em nome de Jesus, presta atenção, porque o ambiente da igreja é um ambiente que nós temos gente de todo tipo, e é assim que tem que ser mesmo. Gente de todo tipo, de todo histórico, que veio de todo lugar. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é, você tem que ser amigão de todo mundo, e aí vão saber que vocês são meus discípulos. Ele não está falando filéu, ele está falando ágape. Ele está dizendo, se vocês tiverem uma disposição de servir o outro, de sofrer pelo outro, de perdoar a ofensa do outro, e cooperar mutuamente com um amor desinteressado, vão saber que vocês são meus discípulos. Jesus não está falando que a gente tem que ser melhor amigo de todo mundo no corpo de Cristo. Ele está falando que a gente precisa ter uma disposição de cooperar com o outro na necessidade dele e na dor dele. Jesus, queridos, é a encarnação do ágape. Jesus é a personificação desse amor espiritual, desse amor divino. E eu queria dizer aqui que ágape, ele às vezes é um amor prazeroso da gente praticar. Mas às vezes não é um amor prazeroso da gente praticar. Porque a maior característica do ágape é João 3,16. Deus amou o mundo, ágape. Deus ágape o cosmos. Deus teve um desejo de transbordar para dentro da criação tão grande que ele mandou o seu filho morrer para que todo mundo que creia nele não morra, mas tenha vida eterna. Então, qual que é a característica principal desse amor divino na nossa vida? Não é que é sempre prazeroso, mas é um amor que tem disposição para doar. Porque ele não está focado nele, ele está satisfeito. Quando você sabe que você está tomado desse amor que Jesus disse que a gente tem que ter, é quando você não está pensando o quanto vai te custar aquele negócio. E pensando assim, acho que eu não vou não, porque vai ser difícil e tal. Aí eu tenho que acordar cedo amanhã, não vou dar carona não, é longe. Não, isso aí não é ágape. O ágape é, eu quero te servir, eu vou te ajudar. Tá aqui, não, eu vou lá. Às vezes não é a coisa mais deliciosa, mas é a decisão, porque não foi delicioso Jesus morrer. Não foi delicioso, não foi gostoso, mas foi um ágape, foi um transbordar. Que é o quê? Eu tenho um amor divino em mim, ao ponto de que eu quero te servir. Eu quero participar da sua vida, eu quero contribuir com você. Por que a gente vai comer o pão, a gente vai tomar o suco? Porque isso aqui, gente, simboliza o corpo de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz o seguinte, não precisa abrir, mas ele fala assim, Senhor, o Senhor não quer holocausto, mas o Senhor me deu um corpo para te oferecer. Quando Jesus encarna, ele tem uma consciência que o corpo físico que ele recebeu foi para oferecer, para amar. Então, o ágape é essa consciência de que Deus me ama, essa consciência de que em Deus eu tenho tudo e eu posso me doar, eu posso repartir. E aí a gente está aqui ao redor dessa mesa para falar de Jesus ter repartido o corpo dele no meio. Para Jesus ter se oferecido para pagar pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos paz com Deus e uma relação de acesso direto a esse amor divino que Ele tem por nós. Então o ágape, ele não está pensando
se vai ser gostoso. O ágape está pensando no que a pessoa precisa e como ele vai beneficiar ela. Então é esse tipo de amor que Jesus está dizendo para a gente ter. João capítulo 5, verso 42. É um texto muito forte. Ele mexeu comigo. Mexeu muito comigo nesses dias. Eu meditei em cima dele. Porque Jesus está tendo um debate com os judeus. E eles estão falando que Jesus é do capeta, você é de Satanás. E Jesus fala assim, eu não sou Satanás coisa nenhuma. Vocês que são a filha do diabo. Eu sou a filha do Pai dos céus e vocês é que são filho do diabo. E aí fica aquela discussão, e aí Jesus vira uma hora, João 5,42, e Jesus dá uma neles que... eu fiquei até tremendo assim, lá no meu quarto quando eu estava lendo, que bateu em mim. Jesus fala assim, mas vocês eu conheço, eu sei que não tem o amor de Deus em vocês. Ágape. Jesus está falando que aqueles caras não eram filhos de Deus. E aí, sabe como que Jesus julga que aqueles caras não eram filhos de Deus? É porque ele diz assim, vocês não têm ágape, só tem ágape quem é filho de Deus. Porque eu posso ter amizade sem ser um cristão. Porque eu posso ter um amor romântico sem ser cristão. Eu posso ter um carinho pelos bichos e por uma rua, e ter a contemplação, e ter uma consideração pela minha família, sem ser cristão. Mas eu não posso ter um amor totalmente desinteressado se eu não for um discípulo de Jesus. Porque esse amor é só Jesus que dá. Jesus é o próprio ágape, e Ele coloca isso dentro da igreja. Então Ele fala, vocês eu conheço, e vocês não têm ágape dentro. Vocês têm filéu, vocês têm um monte de coisa, mas vocês não têm o ágape, porque o ágape é divino. E eu sei quem é meu discípulo, porque o meu discípulo tem ágape. O cara pode ser bom dentro de casa, eu vou repetir de novo. Ele pode ser bacana dentro de casa, ele pode ser um bom esposo, ele pode ser um bom amigo, ele pode ser um bom filho, mas não significa que ele é filho de Deus. Não significa que ele é de Deus, porque você precisa do ágape. E eu queria fazer uma pergunta para a gente refletir nos próximos minutos aqui. E a pergunta é, como que a gente descobre a estatura de uma pessoa? Como que a gente consegue avaliar a grandeza de alguém na vida? Como a gente descobre a grandeza? A estatura de um homem. Como que a gente avalia se uma pessoa é grande de verdade, bem-sucedida? Esse cara é grande, essa mulher é grande. Como a gente mede a estatura de alguém? Eu queria que você fosse comigo rapidamente em 1 Samuel 16, verso 7. 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O que está acontecendo aqui? O profeta Samuel foi enviado por Deus para ir lá na casa de Jessé. E quando ele chega lá, ele vai ungir quem que é o rei. Quem vai ser o novo rei de Israel. Quando o profeta Samuel chega, Jessé chama todos os filhos e bota lá. E aí Samuel vê todos e ele fala assim, eu acho que é esse. E aí Deus fala para Samuel, fala assim, não é esse. Não é esse aí. Porque por fora está tudo bem, ele tem pinta de rei. Mas o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Eu vejo o coração. E aí ele fala assim, tem mais um filho. E aí Samuel fala assim, Jessé, você não tem mais filho? Tem um menino lá, cuidando das ovelhas, é o Davi. Então chama ele. Quando Davi chega, naquele momento ele vê que Davi é um homem segundo o coração de Deus. É um menino, adolescente. E ele é ungido pela primeira vez. E o Espírito Santo se aposta de Davi. E vai levar mais de 10 anos para que ele suba no trono. Mas Deus já viu o coração de Davi. Antes dele estar pronto. Por quê? Como que a gente descobre a estatura de um homem? E aqui eu quero colocar isso para nós. A estatura de um homem é a estatura do seu coração. A grande parte das pessoas analisa grandeza e estatura na inteligência,
na quantidade de posses, na beleza, na sensualidade, na felicidade que uma pessoa aparenta, na popularidade que uma pessoa tem, nas conquistas que ela fez na vida. E se a pessoa tem esses elementos, a gente considera essa pessoa é grande. Essa pessoa é grande na terra, essa pessoa tem estatura grande, essa pessoa é bem-sucedida, ela tem uma grandeza. Agora eu quero que você vá comigo lá em 1 João, capítulo 2. Bastante Bíblia para a gente ler hoje. 1 João capítulo 2, verso 15. Diz assim: não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. João, ele faz uma afirmação excludente, ele fala assim: se o amor do mundo está em você, o ágape não está. E aí ele vai descrever, a partir do verso 16, o que é o amor do mundo, o que é o mundo. Ele fala: o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, é o primeiro. O desejo intenso por tudo que nós vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, isso provém do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Então eu quero destrinchar para você aqui, porque nós estamos falando do amor ágape divino no nosso coração. Então eu já expliquei para você o que é o ágape, e agora nós estamos na pergunta: como medir a grandeza de alguém? Como medir a estatura de alguém? E aí a gente vai para João, e João fala assim: se essas três coisas estiverem na vida de alguém, ágape não está nela. Se essas três coisas regerem a vida de uma pessoa, o amor divino não está nessa pessoa. E a primeira coisa que ele vai dizer é o desejo intenso por prazer físico. Isso significa, em outra versão, é a concupiscência da carne, ou a cobiça da carne, que é o quê? É um desejo intenso por prazer físico, uma busca de alegria baseada no prazer físico, considerar o sexo, desde o sexo ao conforto, como elementos essenciais para se ter alegria. A satisfação vem quando eu experimento no meu corpo descanso sempre. Se eu não tiver no meu corpo esse descanso, não tem alegria. Ele fala que esse é o primeiro tipo de coisa que o mundo oferece. É a cobiça da carne. É o desejo intenso por prazer físico. Eu não sou feliz se eu não tenho a roupa confortável. Eu não sou feliz se eu não tenho a comida que eu quero. Eu não sou feliz se eu não tenho o prazer sexual que eu quero. Eu não sou feliz. Eu preciso a qualquer custo. Se eu não tiver, eu abro a internet, ligo a pornografia e vou lá me masturbar. Porque eu preciso disso para ser feliz. Vocês estão me entendendo? João está falando que isso é uma escravidão. Ele está falando: se isso está em você, o amor divino não está em você. Ou talvez ele esteja muito imaturo e você precisa amadurecer sua caminhada. Porque você não pode ser viciado em prazer físico. Por quê? Como é que eu vou amar alguém igual Jesus se eu for viciado em prazer físico? Jesus vai morrer na cruz? Ele vai deixar um espinho entrar na cabeça? Ele vai deixar um prego furar a mão? Estevão é apedrejado até a morte, e quando ele está sendo apedrejado, ele fala: Senhor, perdoa essas pessoas que estão me apedrejando. Quem que está lá? O apóstolo Paulo. Ele vai se converter e virar o apóstolo Paulo, inspirado na vida de Estevão. Esse é o amor divino, é onde eu aprendo a restringir o meu prazer físico, porque senão a minha capacidade de amar vai ser muito pequena. Aí entra a importância do jejum como uma disciplina para nós. Por que é importante a gente jejuar toda semana? Porque eu estou limitando o quanto eu dependo do prazer físico. Porque se eu tiver um amor intenso por prazer físico, o amor do Pai não está em mim. Por que a renúncia dos bens materiais? Porque a gente entra no segundo, é a cobiça dos olhos. Ou o desejo intenso por tudo que vemos, que é o quê? É a aparência, é o dinheiro, é o sucesso, é considerar essencial ter para ser feliz. Eu preciso ter o reconhecimento, eu preciso ter o aplauso, eu preciso ter o amor à aparência como superior, insatisfação na relação com Cristo em detrimento da estética. Cristo não me basta porque eu estou gorda.
Cristo não me basta porque eu sou feio. Cristo não me basta porque eu preciso fazer uma plástica no meu nariz. Cristo não me basta porque eu não tenho aquela roupa que eu queria ter. Então eu vivo infeliz porque eu não tenho o que eu quero. Cristo não basta, sabe por quê? Porque eu queria ter um carro novo, eu estou com esse velho. Então João está dizendo assim, não tem amor divino em você se você depende de ter para ter realização. Terceiro, o orgulho de nossas realizações e bens. Outra versão é tratado como soberba da vida, que é a vaidade das realizações, é a soberba dos feitos, é o amor da própria imagem. É o amor da própria imagem. É massa ser quem eu sou, porque as pessoas me admiram e eu não posso cair daqui jamais. Eu não posso perder a admiração. Eu não posso ficar um dia sem descer do púlpito e alguém vir bater nas minhas costas e falar assim, pastor, você mandou bem demais. Eu admiro você, você é muito inteligente. Quando o meu coração está assim, eu preciso entrar dentro do meu quarto, eu preciso clamar a Deus que me dê arrependimento, que me perdoe. Porque o que está acontecendo comigo? A minha fonte não é mais o amor divino, a minha fonte é a vaidade do reconhecimento das pessoas. É quando eu só me sinto confortável no ambiente que as pessoas sabem quem eu sou, elas sabem minhas realizações, elas sabem o livro que eu escrevi, elas sabem o sermão que eu preguei, que foi o máximo, elas sabem o CD que eu gravei, elas sabem do clipe, elas sabem da foto que eu tirei com não sei quem, ou que eu estava com não sei quem, não sei onde, eles sabem quem eu sou. Então, para estar num lugar e me sentir à vontade, as pessoas têm que saber quem que eu sou. Na verdade, não é tem que saber quem que eu sou, elas têm que saber a que eu estou relacionado ou a quem estou relacionado, porque só ser eu não é suficiente. Eu preciso ser alguém sensacional. Isso é a soberba da vida. Isso é o orgulho das nossas realizações e bens. Então, se Deus ama muito você, Ele vai conduzir você por um processo de transformação que Ele conduz todo mundo quando você bate os olhos nas Escrituras. Ele vai dar coisas, Ele vai tirar coisas. Ele vai treinar o seu coração para que você desenvolva a ágape. Ele vai te dar conforto na igreja e depois Ele vai te dar muito desconforto dentro da igreja. Ele vai te dar amigos dentro da igreja, depois Ele vai tirar os seus amigos para que você aprenda a não ser alimentado pelo mundo. Porque isso é o mundo, entrar na igreja. Vocês estão me entendendo? Porque o que Ele quer fazer com a gente? Ele quer que o mundo veja Deus em nós. Mas como que o mundo vai ver Deus em nós? Se nós somos tão mesquinhos que a gente precisa de uma roupa bonita, que a gente precisa ser gostosona, eu preciso ser musculoso, que eu preciso ter um carrão, que eu preciso ser reconhecido pelas pessoas. Como que o mundo vai ver Deus em mim? Se eu sou tão mesquinho e não recebo desse amor divino, ou não creio que esse amor divino é capaz de me preencher, de transbordar para fora de mim também. Então eu acabei de definir os 3 pilares da grandeza segundo o mundo. A grandeza segundo o mundo é assim. Mas a pergunta é, como a gente sabe a estatura de um homem? Não é possível ter a grandeza segundo Deus e a grandeza segundo o mundo. Ou você busca ser grande segundo Deus ou segundo o mundo. Porque João fala, olha lá, no verso 15. Não ame o mundo, nem as coisas que ele oferece, porque quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Então vamos lá. Quem busca a grandeza segundo Deus, pode até receber do mundo reconhecimento e admiração. Mas a decisão de negar a si mesmo fala sempre mais alto. O que eu estou querendo dizer é que na sua decisão de ser grande segundo Jesus, grande segundo Deus, pode ser que nessa jornada venha muita coisa de admiração, dinheiro cair no seu colo, coisa vai chegar até você, um monte de coisa. Mas se o seu coração está de fato decidido a ser grande segundo Deus, quando tudo isso chega, você já fez uma decisão de negar a si mesmo e de não ser saciado com as coisas que vão chegar. Porque a sua fonte
é Ele. Ele te sacia. Ele te satisfaz. E você pode dizer, igual o salmista lá no Salmo 60 e alguma coisa: Deus, a sua graça, o seu amor é melhor que a vida. É melhor que a vida. Eu não preciso desses tesouros, dessa admiração, desse reconhecimento, dessa forma. Eu não preciso, porque a sua graça é melhor que a vida. Isso me sacia, isso me satisfaz, isso é a razão da minha existência. Essa pessoa prefere a simplicidade, mesmo em meio aos aplausos e aos elogios e à exaltação do mundo, porque entende que precisa proteger o seu coração do orgulho, da vaidade, da cobiça da carne. Então, essa pessoa se guarda, porque já decidiu em seu coração que tipo de grandeza quer. Não há seguir a Cristo, ser seu discípulo e buscar sua grandeza sem negação de si mesmo e sem decidir estar crucificado para esse mundo, igual Paulo fala em Gálatas 6 nos últimos versículos. Não tem como, eu quero falar para você, olha aqui, olha bem para mim, presta atenção. Você pode ser o que se chama de evangélico, que vai no culto fim de semana e dá o dízimo e canta as musiquinhas e chora e vai embora para sua casa. Você pode ser isso, mas não é isso aqui que é grandeza segundo Deus. Grandeza segundo Deus é uma decisão, uma consciência. Eu vou negar a mim mesmo, porque tudo que Ele tem vai me preencher. Ele é minha fonte. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para viver confortavelmente, sem nunca se negar e progredir na jornada espiritual. Precisa ser uma guerra, precisa ser uma luta. Não dá para desenvolver a ágape, gente. Não dá para desenvolver ágape amando o mundo. Só que isso tudo é muito sutil na nossa vida. Isso tudo entra assim, parece que pela fresta do nosso coração. Talvez você pense, como que eu vou saber se eu estou amando o mundo ou não? Eu vou dizer para você como que você vai saber. É na hora que alguém te contrariar. Aí vai ficar evidente qual é a fonte do seu amor. É a aceitação das pessoas, que é o orgulho das suas realizações, ou é o Senhor de fato? Você sabe ser confrontado? Você sabe ouvir não? Como que você lida? Você explode de ira? Pronto, está explicado. Como você reage quando as coisas não saem do jeito que você quer? Então vai lá, pensa nos objetivos da sua vida. Eu não sou a favor da pobreza, a não ser que você faça voluntariamente o voto de pobreza. Aí eu vou te apoiar. Mas eu não sou a favor da pobreza. Mas o que a gente está esperando dessa vida? Como grandeza, como cristão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já estipulou limites para a sua vida financeira? Para proteger o seu coração? Ou não? Ou no seu coração assim, Deus, dá mais que a gente vai curtindo aí. Você já estipulou limites, dizendo assim, Senhor, eu quero proteger meu coração. Desse padrão eu nunca vou passar. Mesmo que o Senhor fizer eu ser milionário, desse padrão eu não vou passar. Porque eu quero proteger o meu coração acima de qualquer outra coisa. Rick Warren deu uma entrevista alguns anos atrás, e eu fiquei fascinado, porque ele tem um livro chamado Uma Vida com Propósito, que é o livro mais vendido do mundo, depois da Bíblia, que é o livro dele. E aí ele falou assim, eu estou vestindo menos de $100 hoje, e ele estava falando numa conferência de pastores. Então o cara ficou milionário, ele falou, estou vestindo menos de $100. Esse relógio eu comprei no Walmart, esse tênis aqui, essa calça, camiseta. O meu carro já tem 5 anos de existência, porque quando a gente começou a explodir, o dinheiro começou a entrar, a gente decidiu, a gente não vai mudar o padrão de vida, porque a gente não precisa. Simples por isso. Porque a gente não quer que isso contamine o nosso coração. E o cara ficou milionário, e ele não mudou, andando no mesmo carro, usando as mesmas roupas. Por quê? Isso é uma decisão. É estipular um limite para proteger o meu coração. Não é assim, é pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico, não. Só que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar por dentro de um buraco de uma agulha do que um rico entrar dentro do reino do céu. Por quê? Porque quanto mais você tem, mais você quer.
Como é que a gente vai amar, gente? Se a gente não está restringindo o que o mundo tem para nos oferecer. Onde que você está buscando ser preenchido? Isso é o ágape. Eu não estou falando de gente que não sabe receber elogio e nem sabe ser parabenizada. Mas é gente que protege os seus olhos, porque não deseja, nem por um instante, imaginar que seja glória alguma pessoal aquilo que aconteceu com ela, as suas conquistas. Isso é o que Paulo diz quando ele afirma assim, lá em Filipenses 2, eu sou hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, e dos fariseus eu sou um dos mais destacados na minha idade, irrepreensível segundo a lei, mas, embora eu tenha tudo isso, eu considero tudo esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, por quem perdi todas as coisas, a fim de ser achado nele, não tendo justiça própria, mas a que provém de fé segundo Cristo. Ele tinha tudo para ser um cara da pompa, para estar por cima, para ter reconhecimento, e ele fala, tudo isso, que massa, eu sou esse cara, mas eu considero tudo como perda, porque conhecer Cristo é o que eu mais quero. Então, qualquer coisa que me atrapalha, eu arranco do caminho. Paulo entendeu o que João escreveu quando ele diz assim, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É necessário fazer escolhas, gente. E aqui eu quero trazer isso para você, caminhando para o nosso encerramento. Ou eu desejo a grandeza segundo Deus, ou segundo o mundo. Ou eu desejo o sucesso segundo Deus, ou segundo o mundo. Ou eu abraço a cruz, ou eu abraço o mundo. Ou eu amo o conforto físico, o sexo, o paladar, o sono, ou eu amo Cristo, e vou negar a mim mesmo, com jejuns, com generosidade, com entregas, com renúncias, para não ser movido por esse tipo de consolo terreno nas decisões importantes da minha vida. Ou eu busco o consolo dos elogios e afirmações das pessoas, em uma carreira bem-sucedida, procurando ser grande entre os homens, ou eu me ponho de joelhos e abro a palavra até que a verdade do amor do Pai se torne realidade em meu peito. Ou eu busco riquezas, viagens, sucesso, carreira, carros, tecnologia, com o fim de me sentir consolado, amado, ou eu escolho a simplicidade da vida, que aquele que eu chamo de Salvador teve por opção de vida, pela qual ele me salvou e me chamou para segui-lo. É pedir o quê? Tudo? Ubos, riquezas, viagens, sucesso, carreira, carros, tecnologias, com o fim de me sentir consolado e amado. Ou escolho a simplicidade da vida, que aquele que eu chamo de Salvador teve por opção de vida, e pela qual ele me salvou e me chamou para segui-lo. Ou eu sou seguidor de Jesus ou eu não sou. Ou eu posso ser um evangélico de fim de semana. Mas se eu for seguidor de Jesus, é cruz. O meu consolo vem do céu, o meu amor vem do céu, a minha paz vem do céu. Como que a gente vai medir a estatura de um homem? É a estatura do seu coração. Eu vou pedir para o João colocar uma música para nós, e a gente vai terminar com ela. Se a gente entender que Jesus resumiu tudo em 2 mandamentos, o mandamento que Jesus deixou para nós é ágape a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, e ágape o seu próximo como a ti mesmo. O que Jesus pediu para a gente fazer não é possível de fazer sem Ele, porque é ágape que Ele mandou. É um negócio divino, é um negócio que vem do céu. Então eu queria que você entendesse, você precisa receber dele para poder viver. Porque a origem do ágape é dele, é ser saciado nele. E um escritor uma vez falou assim, quando você chegar diante de Deus, no trono do juízo final, o que você acha que Jesus vai perguntar para você? E ele vai dizer, você aprendeu a amar? Nos 40 anos que eu te dei na terra, a pergunta, nos 40, 80 anos, quando você chegar diante do trono do Senhor, a pergunta que Jesus vai fazer é, você
aprendeu a amar? Essa é a pergunta. Ele não vai falar assim, a vida que eu te dei, Jesus vai falar, você aprendeu a amar? E ele vai dizer, a vida que eu te dei não tinha nada a ver com ganhar dinheiro. Ele vai falar assim, você aprendeu a amar ao Pai e ao próximo, porque a salvação que eu te dei não foi uma chance de se tornar famoso com o dom que eu te dei. A gente tem que repensar nossa grandeza até no nosso meio cristão, porque hoje você pode ter uma carreira. Mas e aí, você aprendeu a amar? Jesus vai perguntar, você aprendeu a amar? Porque o tempo que eu te dei para morar na terra, não foi para você manter, presta atenção nisso, não foi para você manter uma família unida a qualquer custo, só porque você não poderia suportar a vergonha de uma família quebrada, ou porque você não poderia suportar a solidão, porque isso não é ágape. Ele vai perguntar, você aprendeu a amar? Porque as pessoas que eu te trouxe para te ouvir, não eram para ser impressionadas por você, mas eram para ser amadas por você. Os pais que eu te dei não eram para você simplesmente respeitar e cuidar, era para você amar com amor divino. Os filhos que eu te dei não eram só para ser encaminhados para as universidades e terem estabilidade profissional, era para você amar com amor divino. Então a pergunta é, você aprendeu a amar?